Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Pensar Contabilidade. Eu sou o professor Rodrigo Dias Rosa e nessa palestra vamos falar sobre gestão financeira de custos em empresa contábil. Isso mesmo, como você pode trabalhar a gestão financeira da sua empresa contábil e pode replicar isso para o seu cliente como novo produto seu. E gestão de custo. Tudo isso numa nova forma de pensar contabilidade para você. Gestão financeira nada mais é do que o seu objetivo principal é fazer os seus controles financeiros para gerar uma manutenção da liquidez. Muitas empresas acabam quebrando por não terem dinheiro para pagar as contas. Às vezes as empresas podem até ter prejuízo, mas tem dinheiro para pagar. Com outras situações, tem empresa que tem lucro, mas não tem dinheiro para pagar as contas, porque muitas vezes fez investimentos desnecessários ou fez investimento imobilizado, por exemplo, que faz com que não tenha liquidez. Então, liquidez é uma coisa bem simples. Liquidez é ter dinheiro para pagar as contas, ter recursos suficiente. Será que você tem liquidez, principalmente agora nesse momento de Covid-19, essa pandemia do coronavírus? Já analisou seu fluxo de caixa para verificar até quanto tempo você vai ter de recursos, de dinheiro para poder pagar os seus fornecedores, para poder pagar os seus funcionários, para poder pagar suas despesas do dia a dia? Então isso tudo faz parte da gestão financeira. Quando eu estou ministrando palestra para os empresários, geralmente eu digo assim: seu funcionário ele tem um seguro-desemprego caso perca o emprego, então que vai de 3, 4 parcelas, vocês sabem muito mais do que eu. Porém, sua empresa, qual o seguro-desemprego dela? Porque o governo não dá seguro-desemprego para a empresa quando a empresa vai falir, quando a empresa chega em falência. Então, por quanto tempo você tem recursos guardados que pode superar suas despesas, sobreviver? Por quanto tempo? Quanto você tem de reserva? Quais são as formas que você trabalha para controlar isso? Então aqui nessa palestra vamos falar sobre essa gestão financeira, a implantação de alguns controles para que você possa fazer isso na sua empresa contábil e logicamente também replicar isso para o seu cliente e quem sabe aumentar até os seus honorários com um novo serviço de gestão financeira das empresas. Uma coisa muito comum que vocês sabem mais do que eu é a diferença entre faturamento e recebimento. Às vezes eu escuto muito das pessoas: eu estou faturando muito, eu tenho tantos clientes, Agora, será que esses clientes realmente estão me pagando? Eu estou tendo recebimento disso, estou tendo entrada de recurso? Tenho escutado muito de contadores que os clientes estão deixando de pagar as contas, deixando de pagar o contador porque está com um momento difícil. Então esse controle, como é que está sendo feito? Como é que está sendo feita essa negociação com o seu cliente? Então precisamos deixar bem claro a diferença de faturamento e recebimento, que vocês sabem, faturar quando a gente emite a nota lá, independentemente de... Então isso vai independentemente de se receber ou não, isso vai lá para o resultado da empresa, vai para a DRE. Enquanto que o recebimento a gente vai lá para o fluxo de caixa, que é entrada e saída de dinheiro. Então não adianta muitas vezes para a gestão financeira eu tenho uma carteira de 500 clientes, quando chega lá dos 500 clientes somente 50 paga. Então não é melhor, muitas vezes eu tenho uma carteira menor, vai muito depender do perfil de cada empresário, ter uma carteira menor para que consiga, os meus clientes consigam pagar as contas e eu consiga sobreviver. Então muito comum, a gente tentar trabalhar muito o faturamento, porém temos que verificar também o recebimento, porque como disse anteriormente, muitas empresas conseguem sobreviver com prejuízo, porém tendo recursos financeiros. Então, a gestão financeira nada mais é do que a gente ter informações para tomar decisão. Então, o empresário todo dia, vocês empresários, todos os dias recebem várias informações que precisam tomar decisão. E na parte financeira, eu preciso ter informações dos controles financeiros desenvolvidos na minha empresa, que é o meio que eu posso ter para tomar decisão, para que eu
chegue e ter essa decisão assertiva. Porém, para isso, eu tenho que ter números confiáveis, os dados têm que ser verdadeiros. E é muito comum, eu chego a dizer muitas vezes para os empresários, quando eu estou em palestra para os empresários, o seguinte: imagina a seguinte situação. Eu procuro um médico porque eu estou com alguma situação, alguma dor, algo assim. Quando eu chego para o médico ele já te passa para você uma receita na mesma hora, ele já te chega lá, já te receita sem saber o que é? Muitas vezes não. Ele vai te passar o que? Um exame para que você possa fazer. Então vamos lá, um exemplo muito comum. Você vai fazer um exame de sangue. Porém, esse exame de sangue que você vai fazer, você tem que estar lá com 12 horas de jejum. Um exemplo. Você vai fazer o exame lá no sábado de manhã, você quis marcar para um sábado pela manhã. Porém, na sexta-feira, vai acontecer uma festa na sua casa, uma festa na sua família. E aí você chega nessa festa e diz: não, vou tomar uma cervejinha, vou tomar um vinho, toma alguma coisa e come. No dia seguinte, você vai fazer o exame. Quando você vai fazer o exame, você não cumpriu as 12 horas que tinha que estar sem alimentação. E o médico vai pegar esse resultado. Então você pega o resultado do exame e leva lá para o médico. O médico vai pegar esse resultado desse exame, vai olhar e vai te passar o remédio de acordo com o resultado daquele exame. Mas como você tomou aquela cervejinha, aquele vinho, o seu exame saiu certo? Provavelmente não. O médico vai te receitar o remédio certo? Provavelmente não. Então, o médico vai te receitar o remédio errado e que, consequentemente, pode ser que piore outra situação. Não resolva o problema e piore. A mesma coisa está na gestão financeira. Se nós não tivermos dados confiáveis, as decisões poderão ser equivocadas e a empresa tenha a situação pior. Então, para que eu possa ter esses dados confiáveis, eu preciso ter os controles financeiros. E os controles financeiros precisam ter informações verdadeiras e não escondidas. Então, geralmente quando eu estou fazendo consultoria financeira, eu digo assim para os meus clientes: me entregue tudo em Excel, escreva como vocês querem, como vocês usam aí, e me entregue aí tudo que você entrou e que saiu. E às vezes eu pego situação assim: compra da ração do cachorro de mamãe. Aí eu tenho lá, compra de um lustre. Um exemplo que eu tive bem interessante, que o empresário me dizia que não pegava dinheiro nenhum na empresa. E aí quando eu fui fazer as análises, eu fiz lá e disse: fulano, eu estou vendo aqui que sua empresa comprou um lustre de R$2.000. Eu não estou encontrando esse lustre aqui na sua empresa. Ele: Rodrigo, esse lustre foi que minha esposa achou bonito, a gente comprou lá para casa. E ele reclamando que a empresa estava em situação ruim. E aí eu continuei: mas agora eu achei um sofá de R$5.000. Cadê esse sofá? Não estou achando aqui. Não, foi lá para a minha empresa, foi lá para a empresa eu comprei o nome da empresa, mas ficou lá para casa. Cadê o princípio da entidade, pessoal? Que diz que os bens dos sócios não se confundem com o bem das empresas. Eu cheguei para esse empresário: só você está me dizendo que está a situação ruim, mas o que eu estou percebendo aqui é que 30% do faturamento da empresa você está levando para sua casa. Então são situações que tem que ter cuidado. E você aí na sua empresa contábil, você faz o seu controle financeiro? Você controla realmente o que entra e sai? Você faz a contabilidade das empresas, mas você faz a sua também, de não só fazer, mas fazer e analisar esses dados mensalmente para tomar decisão. Então é isso que nós vamos conversar agora nessa palestra no Pensar Contabilidade. Pensar em gestão financeira para a sua empresa contábil, gestão de custo para a sua empresa contábil, e que você pode replicar isso e ter um plus no seu negócio para o seu cliente. Os controles financeiros, uma pergunta que eu sempre gosto de deixar e você vai responder para você mesmo no íntimo é:
Como você controla o dinheiro da sua empresa atualmente? O dinheiro da sua empresa contábil. Quais controles financeiros você utiliza aí na sua empresa? E para que servem esses controles financeiros? Para que serve eu acabei de falar, né? Mas são situações que eu gosto muito de deixar. De onde está vindo o dinheiro da minha empresa? Para onde vem o dinheiro da empresa? De onde vem esse dinheiro? E para onde é que ele vai? Para onde é que ele está indo esse dinheiro? Então são vários os controles financeiros. Então nós temos o controle diário de caixa, o controle bancário, o controle de contas a receber, o controle de contas a pagar e o fluxo de caixa. Então são vários controles, nós vamos conversar com cada um de forma disciplinada aqui, de forma didática para você implantar isso no seu dia a dia. Nós temos dois tipos de controle de caixa: o controle de caixa tradicional e o controle de caixa gerencial. O controle de caixa tradicional e gerencial, eu gosto de dizer o seguinte: o tradicional ele é mais fácil de fazer, ele é mais rápido de fazer, porém ele nos dá ele dá mais trabalho para analisarmos. Enquanto que o controle de caixa gerencial, ele é um pouco trabalhoso no sentido de ser feito, ser elaborado, porém na hora de analisar ele nos dá informação melhor. Então eu vou colocar aqui para vocês, para a gente comentar um pouco cada um. Esse é o controle de caixa tradicional. O tradicional, vocês mesmo conhecem, às vezes você tem algumas empresas que vendem, algumas gráficas que você vai lá e coloca a data, né? Na primeira coluna a data, na segunda coluna o número do documento, na terceira coluna você vai dizer o que foi, vamos dizer, pagamento de energia, pagamento de água. Então você vai dizer se foi entrada ou saída, se foi entrada recebimento dos clientes e saída, né, se for as saídas que você teve de despesa. Então com isso você passa a ter todo, o nome já está dizendo, né, o livro caixa, o controle diário do caixa. No final você vai fazer a composição do caixa, porque você pode dizer: eu tenho lá no caixa R$1.000, só que desses R$1.000 pode ter cheque que entrou no caixa naquele momento, que é cheque pré-datado e que não é recurso em dinheiro nesse momento, né? Então você vai lá e coloca o que é que tem disponível em dinheiro mesmo e quanto tem de cheque, que pode ser cheque com pagamento à vista, passar aqui no dia, ou cheque pré-datado. Aí eu tenho a composição do saldo. Esse aqui ele é mais simples de ser preenchido, porque você vai preenchendo ele passo a passo. Já o controle de caixa, o livro caixa gerencial, é esse que você está vendo aí agora, onde a gente coloca as entradas e em cada coluna nós colocamos os dias, e com isso nós vamos separar com os tipos de despesas, os tipos de entrada, os tipos de saída. É parecido, é como a gente pega, né, bem simples, eu gosto de dizer da seguinte forma: é a gente utilizar um plano de contas já no caixa da empresa. Dessa forma, bem interessante, que primeiro você organiza a sua empresa, você consegue saber para onde está indo o dinheiro da sua empresa, quais são os dias que estão saindo, para que tipo de saída ou entrada tem acontecido, e automaticamente se você implantar isso no seu cliente, você já começa a ter os lançamentos contábeis de acordo com o seu plano de contas. Olha que interessante. Se você implanta o controle de caixa gerencial no seu cliente, automaticamente você já começa a ter informações necessárias para que possa ser colocado no seu plano de contas. Então, com isso, o empresário começa a ter uma informação melhor, mais detalhada, como eu digo, é mais trabalhoso de fazer, porém é mais rápido e melhor para analisar. Então, vai a dica para vocês: implante um plano de contas gerencial, o livro caixa gerencial no seu cliente. Tem várias formas. Aqui no Pensar Contabilidade vocês vão ver várias palestras que dá para você trabalhar em gestão financeira nos seus clientes também. Então, são situações que a gente pode implantar. Então, o primeiro ponto é: controla o caixa. Principalmente agora nesse momento de pandemia. E com esse controle de caixa você vai ter informação da sua empresa, como é que está a situação da sua empresa. E aí você escolhe se quer implantar o tradicional, se você quer implantar o gerencial, então aí na sua empresa contábil. Outra questão que nós temos é o controle bancário. O controle bancário nada mais é do que nós conhecemos como conciliação bancária. Então você vai conciliar o que entrou e saiu no banco, na conta bancária.
E isso ele gera informações para poder a gente verificar situações específicas de estouro de conta, tarifa bancária. E falando em tarifa bancária, eu vou dar um exemplo muito comum que acontece com os bancos, inclusive comigo, acontece muito comigo. E quando eu estou fazendo o controle de bancário, o controle da conciliação bancária, eu deixo por algum período e peço de volta ao banco. Então, o que é que acontece? O que é que já aconteceu comigo e acontece constantemente? É tanto que eu estou com uma nova situação que eu vou pedir de volta para o banco R$1.000. Do nada, na minha conta aparece lá débito cesta de tarifa, pessoa jurídica, na conta da minha empresa. Só que eu não pedi cesta de tarifa. E provavelmente o gerente, para poder bater a meta, incluiu uma cesta de tarifa na conta bancária sem nossa solicitação. Então o que é que eu faço? Tem uma dica aí para você também. Verifica seu extrato bancário, ver se tem alguma despesa lá, alguma saída que não era para ter. O que é que eu tenho feito aqui? Eu faço uma carta para o banco, colocando inclusive o artigo do Código de Defesa do Consumidor, que diz que uma dívida cobrada indevidamente tem que ser devolvida em dobro, e o banco me devolve o dinheiro. Então eu acabo deixando debitar 10 meses, 11 meses, e depois eu vou lá e peço esse dinheiro de volta. Agora mesmo o banco está debitando na conta R$69 mensal. Então, quantas e quantas situações podem estar acontecendo com o seu cliente também, até com a sua empresa contábil. Você pode dizer, vamos fazer os controles aí, você mostra até quanto pode até de recuperar de tarifa bancária cobrada indevidamente. São situações que você pode trabalhar com o seu cliente e dar valor em si. E nós temos outro controle chamado controle, falamos do controle do livro caixa, né, o controle do caixa, falamos do controle bancário e agora o controle de contas a receber. O controle de contas a receber o seu controle de contas a receber, você tem que ter, ele tem que responder essas perguntas que eu vou ler aqui agora para vocês. Qual o total que você tem a receber dos seus clientes? Quanto é que eu tenho total a receber? Independentemente se tem atraso ou se está em dia, certo? Desse montante que eu tenho a receber, quanto está previsto por receber nos próximos meses, nos próximos 2 meses, nos próximos 3 meses? E quanto desse montante que eu tenho a receber está em atraso? E que é a famosa inadimplência, que eu gosto de dizer ao pessoal que chama de devedores duvidosos, né? Outra pergunta que tem que ser feita é: desse valor que está vencido, quanto tem mais de 30 dias? E por que saber quanto mais de 30 dias? Para que você haja logo. Eu trabalhei em uma determinada empresa que a gente fazia da seguinte forma: um dia antes de vencer a prestação do cliente, a gente fazia uma visita a ele. Só que visitar normal, certo? Eu trabalhava na rua e passava por passar. Quando eu passava, tudo bom? Como é que tá, seu José? Como é que você tá? Não, eu estou bem e tal. E aí, como é que estão as vendas? Não, estão bem e tal. Inclusive, aí o seu José até mesmo fala, inclusive amanhã eu tenho uma prestação para pagar para vocês. Eu digo, não sabia. Nem lembrava. Passei aqui porque tu foi visitar fulano ali. Olha que em nenhum momento eu cobrei a ele. Porém, ele se lembrou ao me ver. Quando seu João por acaso atrasasse, de imediato a gente começava com o seu João para saber o que aconteceu. Porque muitas vezes a pessoa atrasa não é porque não quer, não é porque quer. Muitas vezes a pessoa atrasa porque esqueceu do pagar. Quantas e quantas vezes a gente atrasa uma conta porque esqueceu de pagar? Não é porque não tinha dinheiro. Será que nunca aconteceu com você aí? Então, às vezes acontecem situações como essa. E por que eu preciso saber os que estão com mais de 30 dias? Porque eu tenho, assim que a pessoa atrasa, eu já tenho que tomar uma atitude no sentido de verificar o que aconteceu. Porque se seu cliente não te pagou um mês, se ele tem mais do que 30 dias, juntar 2 meses, a probabilidade que você tem disso permanecer por mais e mais meses é bem maior. Porque se o seu cliente não pagou um mês, como é que ele vai pagar 2 meses juntos?
Como é que ele vai pagar 3 meses juntos? Então, é importante no controle de contas a receber eu tenho essa informação com relação a o que está em atraso, o que não está em atraso, o que tem mais do que 30 dias, o que tem menos do que 30 dias. Outra situação é quais são os meus clientes que estão pagando em dia, porque se meu cliente está me pagando em dia, eu posso ter uma classificação na minha empresa diferenciada, eu posso ter um bônus, e muitas vezes o cliente, sabendo que o cliente que paga em dia, que tem um bônus lá de adimplência, né, como nós temos até alguns tributos, bônus de adimplência, seu cliente muitas vezes ele pode querer ter bônus de adimplência também. Então são situações que você pode implantar na sua empresa referente ao controle de contas a receber. Então o seu controle de contas a receber, ele tem que dizer quanto você tem a receber, quanto você tem a receber nos próximos meses, quanto você tem a receber que está em atraso, quanto tem mais do que 30 dias e quais são os seus clientes que estão pagando em dia. Então implanta o seu contas a receber aí. E muitas vezes é importante a gente saber quais são os clientes que estão pagando em dia, até porque se o seu cliente paga sempre em dia e um mês atrasou, provavelmente aconteceu alguma coisa inesperada, porque se ele já vinha pagando sempre em dia, então são formas de você trabalhar com a abordagem para o seu cliente, porque pode acontecer do cliente tem aqueles que sempre pagam em atraso, você já está acostumado, você faz, muitas vezes eu até escuto muito aqui dos empresários, não, eu estou fazendo uma poupança que eu sei que ele vai me pagar tudo de vez, aqui na empresa também às vezes eu tenho assim, né, como eu tenho um escritório virtual, às vezes tem clientes que só pagam quando vem, para vencer o contrato, porque tem que renovar e paga tudo com multa e juros. Então esses clientes no meu contas a receber já é algo que eu não conto todo mês, mas eu vou contar no final do contrato para você que vai renovar e ainda vai renovar pagando multa e juros de atraso das prestações. Porém já tem aqueles clientes que pagam constantemente no dia a dia, né? Pago em dia e que quando atrasa você sabe que aconteceu alguma situação que você pode conversar. E até sabendo disso, você pode tomar até algumas decisões no sentido dos seus clientes que sempre pagaram em dia e agora estão tendo dificuldade devido ao Covid-19, coronavírus, porque caiu o faturamento, e aí você pode até com eles dar um bônus de adimplência agora, você sempre pagou em dia, eu vou diminuir o seu contrato em 10%, em 5%. Então são situações que você pode ir tratando, porque você sabe muitas vezes que quando o cliente nos procura para poder baixar o que tem a pagar para a gente, no caso dos honorários, devido ao Covid, alguns estão se aproveitando da situação para pedir para baixar e outros estão pedindo porque tem realmente a necessidade. E quando você tem o controle de contas a receber, você sabe dessa informação. Você consegue ter informação para tomar decisão. Então, o controle de contas a receber, ele vai constituir para a gente uma base de dados para gerar várias informações para que a gente possa tomar decisões nas políticas de vendas da empresa. Um exemplo que a gente pode ter, não vou conseguir pagar minhas contas, que eu vejo que eu tenho pouco contas a receber, não tenho previsão de receber nada à vista, e aí eu posso gerar uma promoção, sei lá, eu posso fazer uma promoção, faça aqui imposto de renda comigo, estamos nesse momento, né? Então tem várias situações que você pode fazer com que traga esse recurso para ti. Você percebe no seu fluxo de caixa, que vamos conversar daqui a pouco, que não vai ter recursos para pagar. Seu cliente, um exemplo, que é um comércio, pode fazer uma promoção relâmpago. São situações que você pode implantar devido ao controle do contas a receber com esses dados que você passa a ter. E outra questão que nós temos, falamos do controle a receber, agora nós temos o controle do contas a pagar. O controle de contas a pagar é parecido com contas a receber, a diferença é que em vez de ser entrada de recurso, vai ser saída de recurso. E a mesma coisa, o contas a receber, ele nos vai dar informação para que a gente organize tudo que nós temos a pagar, de preferência a gente organiza por vencimento, o que é que eu tenho para pagar daqui a uma semana, o que é que eu tenho para pagar daqui a 15 dias, e com ele eu fico sabendo as datas. Quando a gente cruza o contas a receber com contas a pagar, a gente começa a verificar se tem recursos para pagar as contas. E aí um exemplo muito comum que eu gosto de dizer é, imagina que você tem uma conta com seu fornecedor, onde tem que pagar para ele todo dia 20, você combina pagar todo dia 20.
mas seus clientes só te pagam no dia 25. Então lá no contas a receber, eu percebo que a maioria dos meus clientes me pagam dia 25. Se a maioria dos meus clientes me pagam dia 25, eu tenho que negociar com o meu fornecedor, não para pagar dia 20, porque eu não vou ter dinheiro dia 20 para pagar. Eu tenho que negociar para pagar depois do dia 25, então boto lá dia 30. Aí sim eu consigo controlar o meu caixa, ter recursos. Quantas e quantas vezes a gente fica sem dinheiro para pagar as contas só por questões de prazo, de dias. Eu não tenho dinheiro agora, mas daqui a 3 dias eu voltei. E aí acaba atrasando, entrando no cheque especial, muitas vezes entrando no cartão de crédito, que são juros altíssimos, podendo negociar por 2, 3 dias a mais, até 5 dias a mais, com o fornecedor que sai mais barato. Olha a importância aí do contas a receber, do contas a pagar, da gestão financeira. Outra situação que o contas a pagar nos vai trazer é que ele vai estabelecer para a gente as prioridades de pagamento. Então, eu consigo verificar no contas a pagar, se eu não tiver recurso para pagar as contas, nesse momento agora que está uma situação ruim no nosso país, com contas a pagar, eu vou ter todas as informações de quem eu devo, e aí eu vou tomar decisão de quais prioridades eu vou dar. E aí você começa a trabalhar a gestão financeira. Eu vou dar prioridade para meus funcionários, vou dar prioridade para o meu fornecedor, vou dar prioridade para quem tem os juros mais altos, porque quanto mais eu atraso os juros altos, eu vou ter maior. E aí quando eu vejo que eu tenho um empréstimo lá, nesse momento de coronavírus, tem vários bancos que estão fazendo negociações, baixando a taxa de juros. Então, no contas a pagar, eu consigo tomar decisão se eu tenho essas informações. Lembra que lá atrás eu falei de informações confiáveis? Então, se você tem informação confiável, você toma decisão assertiva. Nele você vai controlar os compromissos que você tem já vencidos, quanto é que eu estou em atraso já. E esse valor que está em atraso, que não está pago, como é que eu vou fazer? Então, no contas a pagar, ele nos dá toda essa situação, são as vantagens que a gente tem em ter isso. E, para a gente indo para o final da nossa palestra, nós temos o fluxo de caixa. Às vezes eu gosto de conversar muito com os empresários da seguinte forma: confundimos fluxo de caixa com controle de caixa. Controle de caixa, você vai controlar o que passou e o presente. Você vai registrando o que entra e sai no caixa. Já o fluxo de caixa, você vai fazer uma previsão. Então, o fluxo de caixa vê o futuro. Caixa, registro passado. Fluxo de caixa, eu vou verificar, eu vou fazer cenários para projetar o futuro. Então, como será os próximos meses? Eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Eu vou ter saldo de caixa para poder pagar os meus compromissos? Então, ele vê justamente isso. E uma pergunta muito comum que me fazem é difícil preparar o fluxo de caixa? Depende da organização da sua empresa. Se você tiver os controles financeiros funcionando, os controles financeiros rodando, sendo registrados com informações confiáveis, vai ser muito fácil você fazer o fluxo de caixa. Porque o fluxo de caixa nada mais é do que você colocar nele o saldo que você tem e projetar o que tem a receber, o que tem a pagar. Porém, se você não tiver controle financeiro, vai ser muito difícil você fazer o fluxo de caixa. Porque o fluxo de caixa ele nos vai dar as seguintes informações. Quais são as informações necessárias para o fluxo de caixa? Então, vamos ter as projeções das vendas, tanto à vista como a prazo. Então, no caso da empresa contábil, quanto é de serviços que eu posso estar fazendo no dia a dia que me traz recursos? Então, às vezes é regularizar uma situação do cliente lá na Receita Federal, que é pontual, Então, são coisas que eu vou fazendo à vista, vamos dizer assim. E quanto eu tenho a receber dos meus clientes mensalmente, quando eu tenho um contrato mensal? Empréstimos os empréstimos bancários e empréstimos a terceiros que eu devo, que eu tenho que pagar, são informações que eu preciso colocar no fluxo de caixa. E são informações que vão estar onde? No contas a pagar. Informação das vendas, eu vou estar das vendas à vista, eu vou fazer um projeto e informação das contas a receber. Está no meu contas a receber. Outras entradas que pode ter de alguma venda imobilizada que você pretende vender, algum aporte que o sócio vai fazer.
o contas a pagar, os fornecedores, os pagamentos das despesas variáveis, né, dos tributos, comissões, pagamento das despesas fixas, água, energia, tudo isso que vai estar onde? No contas a pagar. Pagamento de financiamentos que vai estar também no contas a pagar. E até pagamento de alguns investimentos que vocês tenham feito. Então, tudo isso vai estar no contas a pagar. Vê que se você tem os controles financeiros funcionando, você tem um controle de contas a pagar, você tem o controle de contas a receber funcionando, você consegue projetar o fluxo de caixa. E para que é que serve esse fluxo de caixa? Para que eu tenho que gerenciar para quê? Para você verificar se você vai ter análise e capacidade de pagamento da empresa e projeções de caixa futuro. Se você vai ter recursos realmente para pagar. Lembra aquela pergunta que eu fiz lá no início? Qual é o seguro-desemprego da sua empresa? No fluxo de caixa você consegue saber. Com isso você vai gerenciar para você tomar providências para que cubram futuras faltas de caixa. Possa ser que vai ter momentos que você não vai ter dinheiro no caixa. E o que é que eu vou fazer para que esse recurso entre? Identificar metas. Então, quando você está lá com o fluxo de caixa, você consegue, se você sabe que não vai conseguir fechar as contas no final do ano, em novembro, em dezembro, qualquer mês aí, o que é que você pode fazer? Definir metas de vendas. Metas de venda dos seus serviços. Seu cliente pode desenvolver metas lá. Por quê? Porque o fluxo de caixa está mostrando que naquele determinado mês não vai ter recurso suficiente para isso. E aí com isso também você pode até negociar com fornecedores. Lembra o que eu falei lá? Se você está devendo a fornecedor no dia 20, no dia 25 e você só recebe recurso no dia 25, você pode chegar e negociar com seu fornecedor. Olha, eu só tenho recurso a partir do dia 25, vamos mudar aí os boletos para o dia 25. Então, uma das situações que faz com que os fornecedores muitas vezes impeçam de vender para a gente depois é quando a gente some. Não é sumir. O fornecedor, ele é empresa igual a você, ele é empresário como você, então ele sabe que tem situações que pode dar uma quebra de caixa. O que faz com que muitas vezes ele corte a venda para a gente é quando a gente não dá satisfação. Então, no fluxo de caixa a gente consegue ver justamente isso. E com isso a gente vai identificar, né, futuros para aplicação. Então, como são situações que nos ajudam constantemente. Então, o fluxo de caixa a gente precisa ele serve para gerenciar tudo isso. São situações que nos dão suporte. Em nossa palestra ela fala sobre gestão financeira e de custo. Custo é algo que a gente tem que controlar todos os dias. E uma das formas que eu gosto muito de trabalhar com a empresa contábil é falar sobre a departamentalização. Ou seja, a gente criar departamento, centro de custo na nossa empresa contábil, para que a gente fique sabendo quanto cada setor desse gasta, cada departamento gasta. E a gente sabe que muitas vezes tem clientes que atendem somente, a gente atende serviços para eles que só utiliza um departamento. Às vezes eu só utilizo a folha de pagamento, então só utilizo o departamento pessoal. Já tem outras empresas que vão utilizar o setor fiscal, o setor departamento pessoal. Então, uma situação muito comum que a gente pode ter é justamente essa, de criar os departamentos que as empresas contábeis já existem. Então, um exemplo muito claro e muito simples, né, de forma didática para vocês. Uma empresa contábil, nós temos lá o setor fiscal, nós temos o setor contábil, o departamento pessoal, o paralegal e o setor administrativo em si da própria empresa contábil. Por que não nesses controles financeiros que estão registrando lá o seu caixa, está lá registrando o seu contas a receber, registrando o seu contas a pagar, se criar um centro de custo lá nas despesas, e na hora que for, estou pagando o salário do funcionário que está no departamento pessoal, coloca no centro de custo departamento pessoal. Você vai saber, não, Rodrigo, o meu escritório é pequeno, eu só tenho um funcionário que trabalha no departamento pessoal e no departamento fiscal. Divide o salário, metade para o fiscal, metade para o departamento pessoal. E aí você vai começar a saber para onde está sendo gasto por departamento. E isso vai te auxiliar na formação do preço de venda. Então, uma das formas que você pode fazer é para iniciar, na hora de lançar as despesas no seu fluxo de caixa, na hora de lançar as despesas do seu contas a pagar,
cria logo o centro de custo, porque no final você vai saber quanto cada setor desse gasta. Isso vai te dar uma luz para que você saiba quanto você deve cobrar no mínimo, para que você não fique no prejuízo. Então, nessa palestra nós conversamos sobre gestão de fluxo de caixa e sobre custos para a empresa contábil. Então eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, agradecer ao Pensar Contabilidade em estar aqui conosco. Então segue os meus contatos, um grande abraço, espero que essa nova forma de pensar contabilidade te ajude a se desenvolver e a crescer mais, porque muitas vezes nós estamos com problemas financeiros pelo fato de não ter os controles, pelos fatos de não registrar. Às vezes até a gente registra, mas não analisa, ou muitas vezes registra pela metade e aí não tem informações confiáveis para isso. Então, um grande abraço do professor Rodrigo Dias Rosa, um grande abraço para você e que todas as informações sejam necessárias e que te ajude, espero que tenha te ajudado para melhorar a sua empresa contábil e para que você possa desenvolver um novo produto e um novo serviço para os seus clientes. Um grande abraço do professor.